Oi, gente! Sejam bem-vindos ao curso de extensão Arte Pré-Histórica, Egípcia e Grega Antiga. Eu sou Bruna de Oliveira Salvador, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais no Centro Universitário Internacional Uninter e, junto com o meu polo de apoio da cidade de Joinville, estou lançando esse curso de extensão. Então, sejam bem-vindos à terceira parte, se eu não me engano, da terceira aula. Essa terceira aula é a última aula, que aí a gente vai estudar Grécia Antiga, mais especificamente arte grega. Então agora a gente vai estudar arte grega, mas mais focado na pintura, escultura, na cerâmica também. Então agora a gente está, se eu não me engano, na terceira parte da aula 3. Esse vídeo eu tive que separar, a parte mais teórica eu tive que separar em 3 partes, enquanto antes a gente tinha o primeiro vídeo falando sobre, contextualizando a época. No segundo vídeo era focado na arte em si. E o terceiro vídeo era alguma atividade sobre a temática. Então nesse vídeo eu tive que separar um pouquinho mais, porque a arte grega ela é bem... tem bastante coisa para se falar. A arquitetura eu tive que fazer um vídeo só sobre a arquitetura, que é o vídeo anterior a esse, é o vídeo 2 da aula 3. E agora a gente vai estudar então mais especificamente a pintura, a escultura, o desenho. Então vamos começar. Então agora a gente vai estudar a pintura, o desenho na Grécia Antiga. Então até aqui a gente já sabe sobre a sociedade na Grécia Antiga, como que as coisas eram, a gente conhece um pouco sobre os períodos, sobre a cultura, os costumes. E então, só antes de começar mais profundamente, mais especificamente sobre a pintura, eu só queria dizer que o curso a gente aborda de forma... eu tento trazer o mais possível de conteúdo para cá, só que é um pouquinho difícil devido a não ter tanto espaço assim. Então, se caso vocês estejam gostando do assunto, eu recomendo vocês continuarem pesquisando agora por conta própria, que vocês assistam o curso, só que não se limitem apenas ao material que eu estou colocando aqui. Eu acho bem importante, bem legal para vocês, que vai agregar muito conhecimento, se vocês também pesquisarem sobre as temáticas, verem outros pontos de vista, e isso vai ajudar bastante, porque vale muito a pena estudar a pré-história, a arte no Egito, que é incrível, a arte da Grécia Antiga, então vale muito a pena mesmo. Então vamos conhecer a pintura. E a pintura no Egito, no Egito não, perdão, a pintura na arte grega terá maior destaque nas peças de cerâmica, com foco nos vasos gregos. Então o que vai acontecer não é que eles vão pintar apenas na cerâmica, não. Acredita-se que no Egito não, na Grécia Antiga, eles vão pintar tudo. Vão pintar os vasos, vão pintar as esculturas, as famosas esculturas humanas, elas vão ser pintadas. Então, na arquitetura também, os grandes edifícios, eles vão ser pintados. Só que conforme o tempo, muita coisa não vai resistir ao tempo, às condições climáticas que forem vindo. Então, a gente não vai ter muita coisa, na verdade vai ter muito pouco sobre isso. Mas hoje em dia já sabe-se que até a arquitetura, os edifícios eram pintados. Então, característica principal na pintura grega, na pintura e no desenho, vai ser o equilíbrio, a geometrização e a harmonia das formas. Então, as formas elas vão ter esse equilíbrio, essa composição no desenho, vai ter uma geometrização,
porque é importante a gente pensar que os gregos, eles vão ter vão receber algumas influências dos egípcios. E os egípcios, eles vão fazer isso na arte canônica. Então aqui a gente também vai ter algumas influências. Também vai ser uma arte canônica, uma arte regrada. Perdão. Outro ponto. A gente tem que lembrar que vai ser uma sociedade do antropocentrismo. O que vai ser isso? Então vai ser o homem vai ser a medida de todas as coisas, então muito importante. Eles vão ter uma religião, eles vão adorar certos deuses, eles vão ser politeístas, só que eles vão ter uma visão já de que não é Deus o centro de tudo. Eles vão acreditar que o homem vai ser a medida de todas as coisas. Então, essa arte a gente vai ter representações de cenas religiosas e bem realistas. Então, a gente sabe que a religião na Grécia Antiga, que os gregos, eles vão acreditar em deuses com histórias morais. Então, a história dos deuses, vários deles vão ter umas histórias morais voltadas para perpassar ensinamentos para os humanos. Então, vai ter muita representação de cenas religiosas e eles vão ter um estilo bem realista. Então, a gente também vai ter técnicas de afresco, encáustica e tempera. Então, a pintura grega vai ser uma técnica que vai contemplar várias áreas artísticas, como na escultura. As esculturas vão ser pintadas na arquitetura, na cerâmica, na cenografia e mural. Porém, muito pouco vai sobrar devido ao tempo. Então, não lembro se eu falei no vídeo sobre a arquitetura grega. Eu acho que eu falei, mas eu vou falar aqui de novo porque é bem interessante. Então, é um ponto que vai valer aqui na pintura, na escultura. Que por muito tempo vai acreditar que as esculturas, tudo, era exatamente como era, que não era pintado nem nada. A escultura e a arquitetura, né? Só que os cientistas, com o tempo, eles vão encontrar pigmentos nas estátuas. Só que o que vai acontecer é que eles vão acreditar que esses pigmentos vão se fixar nessas estátuas devido ao tempo, a situações nesse estilo. Então, que às vezes as estátuas vão ficar, digamos, vão receber alguma influência de alguma atividade cotidiana, algo nesse estilo, e que talvez uns pozinhos de pigmento vão se grudar nas estátuas. Só que depois vão analisar mais profundamente, vão descobrir que esse pigmento era das próprias estátuas. Então isso é bem interessante. Se eu não me engano, agora que eu tô lembrando, acho que eu coloquei até um artigo que fala um site que tem uma reportagem que fala sobre isso no vídeo na arquitetura grega. Então, se caso você quiser pesquisar, eu recomendo. Então, aqui do lado a gente tem uma foto, uma imagem que é do sarcófago das Amazonas. Então, aqui é uma pintura mural. A gente já consegue ver como que eles vão ter. Então, por mais que ela esteja um pouco destruída, desgastada, a gente já consegue ter uma noção de luz e sombra, de detalhes. As formas, então, vão ser bem mais realistas, não vai ser algo muito padrão, igual no Egito Antigo. Apesar que aqui ainda também não vai ser totalmente realista, não, vai ter algumas coisinhas que vão ser padrão também, só que ainda assim é um pouco mais realista do que a arte no Egito. Os pintores dessa época vai ser Cleantes,
Equifantos, Teléfanes, Eumaros e Simon. Eu posso estar pronunciando muito errado esses nomes, então me perdoe. Então foi atribuído a Cleantes a realização de desenhos em perfil, enquanto a Simon acredita-se que criou a distinção de cores na representação de homens e mulheres. Então essa parte é muito legal. A gente pode ver esses dois pontos nessa pintura, que ela foi feita numa placa de madeira encontrada em Corinto, que é a cidade de Corinto. Então, aqui a gente pode ver a representação de perfil, também a diferença de cores entre as figuras femininas e masculinas. Então, esses dois pontos, eles lembram que outro momento que a gente também já estudou? A arte egípcia, sim. Eu não sei dizer se esses dois pontos aqui eles vão ser inspirados totalmente na arte egípcia ou se vai ser mais uma criação, como uma coincidência, mas eu acredito que vão ser inspirados sim na arte egípcia. Que é o que? Na arte egípcia a gente também viu como uma das características principais a representação de perfil, e a gente encontra em algumas pinturas essa distinção de cores entre o homem e a mulher. Então, a mulher vai ser representada numa cor muito mais clara e o homem numa cor mais escura. Então, são características que a gente vai encontrar nesses dois momentos, na arte egípcia e na arte grega. E isso é muito legal, a gente reconhecer pontos e reconhecer essas influências. Então isso assim é muito interessante. Então, como eu falei antes, eles vão ter um conhecimento da anatomia do corpo humano, eles vão saber representar as formas do corpo, os músculos, vão saber representar que parte do braço vai ter um volume maior, que parte vai ter um volume menor. E os desenhos, a forma, geralmente vão ser aquele padrão musculoso dos atletas gregos. Então não vai ter a representação de um corpo um pouquinho mais fora do padrão, vai ser mais uma coisa um pouquinho mais generalizada mesmo. No período clássico, as pinturas vão se desvincular das pinturas encontradas em cerâmica, e talvez por influência da cenografia teatral, vão se tornar mais reais, com mais expressão, mais movimento e um efeito muito maior de luz e sombra. É importante eu frisar que na pintura, no desenho, na escultura, eles também vão ter influência dos seus períodos, do período arcaico, do clássico, do helenístico. Porém, seria muito complicado abordar especificamente cada período, porque não teria espaço aqui, então eu resolvi trazer de forma mais geral. Eu deixei para conversar sobre esses períodos, mas na parte da história da Grécia Antiga e na arquitetura também, que é muito importante. Só que a pintura e o desenho também vai ter sofrer essas influências do período. Só que talvez de uma forma mais sutil, entende? Então, só para deixar registrado, ok? Então, agora se desvinculando um pouquinho das pinturas em murais, em trabalhos pintados em madeira. Então agora a gente vai conhecer a cerâmica, que a cerâmica assim vai ter grande destaque na arte grega. Então vai ter grande destaque e importância e vai ter a função religiosa. A cerâmica, os vasos vão ter essa função religiosa, pois nelas vão estar representadas cenas mitológicas ou cenas de líderes importantes, cenas cotidianas também. E essa cerâmica elas vão servir também para alguns ritos religiosos, como também para armazenamento e transporte de produtos. Então isso a gente já tinha mais ou menos ideia.
vai ter vários estilos, mas os principais serão as ânforas, as hídria, o cântaro e a cratera. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais de cada um, ok? Mas tem vários outros que também vão ser importantes. Então, a princípio, vão servir para cerimônias religiosas e mais tarde vão se tornar artefatos artísticos. Então, essa cerâmica, esses vasos, que nem eu falei, eles vão ter. Primeiramente, eles vão servir para algo mais religioso, devido às suas representações. Também vão servir para transporte e armazenamento. Só que com o tempo eles vão acabar se tornando artefatos artísticos. Então, com o tempo vai ter essa ideia de que ele vai ser um objeto artístico. Vai ser muito valorizada a representação de formas humanas, que nem eu falei antes. Então vai ter bastante representação do movimento. Não vai ser algo tão rígido, igual na arte egípcia. Então a gente vai ter esse ganho de movimento, ainda mais porque as representações vão contar sobre cenas cotidianas como guerra ou cenas de trabalhos na agricultura, atividades cotidianas. Então vai ter esse movimento. E é interessante a gente pensar como essa ideia de movimento ela vai, ela volta, ela vai depois e depois vai embora, depois volta novamente. Porque se a gente pensar no período paleolítico, não vai ter tanto essa ideia de movimento. No neolítico já vai surgir um desenho com formas que representem mais o movimento, como animais correndo, caçadores. Depois, no Egito Antigo, o movimento não vai ter mais, porque no Egito Antigo vai ter mais uma representação rígida mesmo. E depois aqui a gente já encontra mais movimentos novamente. Então é uma ideia que vai e volta. Então é bem interessante a gente parar para analisar esses detalhes. Então essas representações feitas nesses vasos em cerâmica, elas vão ter algumas técnicas, alguns traçados específicos também, alguns estilos. Então aqui a gente tem a técnica de figuras negras, que vai consistir em pintar as figuras com pigmento negro e depois fazer ranhuras nos contornos e criar elementos com uma ferramenta pontiaguda, como se eles pintassem essas figuras em negro. Depois, com uma ferramenta pontiaguda, eles vão contornar essas figuras e também vão criar uma espécie de estampa nessas figuras. Então, assim, é uma técnica bem legal e a gente vai ver ela várias vezes nos vasos, nas pinturas em cerâmicas. E os artistas em destaque vão ser Ezequias e Aisson. E elas vão ser, então, figuras negras com o fundo nesse amarelo. Aqui a imagem está um pouquinho alaranjada, só que vai ser um amarelo ou marronzinho claro, mas como se fosse uma mistura de amarelo queimado. Então agora a gente vai ter a técnica de figuras vermelhas, que vai ser um pouco mais ou menos o oposto do estilo visto anteriormente. Mas agora ela vai ser as figuras não vão ser pintadas em negro, vão ser pintadas em terracota. E o fundo que vai ser pintado em preto, então vai ser o oposto do estilo visto anteriormente. E aqui não vai ter, nesse vaso pelo menos não tem aqueles trabalhados, aquelas ranhuras feito com alguma ferramenta pontiaguda. Então aqui a gente já não tem isso. E acredita-se que essa técnica vai ser inventada pelo pintor Andócides, que vai ser o discípulo de Ezequias. Ezequias é o que criou o estilo anterior. E o fundo então será pintado em negro e as figuras agora elas vão ser em terracota.
Então, como eu disse anteriormente, na pintura eles vão ter essa característica, formas com movimento. E vamos ter também uma representação, não vai ser só um foco nos desenhos, nas figuras humanas, vai ter um foco também no fundo, como aqui a gente consegue ver a representação das colunas jônicas. Então agora a gente vai ver mais especificamente os vasos, a cerâmica. Que lembra que eu falei dos os quatro principais formatos de vasos que vão ser muito importantes também nesse período. Então, primeiro vai ser a ânfora, que ela vai ser feita de barro ou terracota, e ela vai ser usada pelos gregos para reservar líquidos como vinho. E acredita-se que ela vai surgir no período neolítico, esse formato dela vai surgir no período neolítico. Então elas também vão ser, o principal destino delas vão ser para armazenar líquidos como vinho, só que também vai ser usada para azeite, para armazenar e transportar azeite, frutas secas, mel, vinho, produtos nesse estilo. E aqui a gente consegue ver a pintura, elas vão ser bem decoradas, geralmente vão ser retratar ou cenas mitológicas ou cenas do cotidiano. Então aqui a gente consegue ver uma mulher, representação de uma figura humana com vestidos. Aqui ela não está pintada como nenhuma das duas técnicas vistas anteriormente, porque também a pintura não vai se restringir apenas a pinturas de figuras em vermelho e figuras em negro. Não, vai ter outros estilos. Só que os mais que vale a pena comentar, que são estilos um pouquinho diferentes, são aqueles dois ali. Só que também vai ter uma representação mais parecida com um real. Então é importante a gente pensar nisso também. Então aqui a gente tem também uma ânfora, que ela é de 540 a.C. Essa daqui ela já é pintada no estilo, no primeiro estilo que a gente viu, que são figuras em negro, com o fundo em terracota. Aqui a gente também tem essa presença dessa cor meio marrom, meio bordô, apesar que também pode ter sido uma cor um pouquinho diferente, só que com o tempo acabou resultando o pigmento. Pode ter oxidado, enfim, ter resultado nessa cor que a gente vê aqui. Aqui a gente tem então a hídria, que vai ser usado para armazenar água. Ela vai possuir um gargalo menor e ela vai ter 3 alças. Então ela usualmente vai ser feita de cerâmica, mas também a gente vai ter algumas de bronze. E aqui a gente já consegue ver então ela com o estilo de figuras em vermelho, figuras em terracota e o fundo preto. E aqui a gente vai ter o cântaro também, que ele vai ser usado para beber. Então ele vai ter essas duas alças. Vão ser feitos então de bronze e prata. Aqui a gente vai ter a técnica em figuras em vermelho com um fundo preto. A gente também vai ter essas estampas ao redor, que vocês estão percebendo que esses vasos eles vão conter bastante estampa ao redor, para fazer uma coisa mais ornamentada. Acredita-se que os cântaros vão ser frequentemente ilustrados em homenagem ao deus Dionísio ou o herói Hércules. Então ele vai ter essa característica mais específica, que vai ser usado para representar esse deus e esse herói grego.
Então aqui a gente vai ter a cratera, ela será usada para misturar vinho e água. Então uma coisa bem legal, uma curiosidade sobre os gregos, é que eles não vão tomar o vinho puro, eles vão misturar o vinho com água. Então a cratera ela vai servir para isso, ela vai ser bem maior e mais pesada que os outros vasos. E ainda vamos usar vasos extras, vasos um pouquinho menor ou mais leve, para retirar o vinho de dentro da cratera. Então elas vão ser uma espécie de barril mesmo, e geralmente elas vão ficar no centro da sala que for feita alguma socialização, algo nesse estilo, uma sala de conversa, de entretenimento. E eles vão colocar dentro dessa cratera o vinho e depois a água, vão misturar ali. E ela vai ser uma espécie de barril de vinho mesmo. E aqui a gente vai ter então um traçado um pouquinho mais diferente que os outros. Vai ser um traçado um pouquinho menos realista, mais personalizado talvez. Não vai ter tanto a representação de uma estampa, igual os vistos anteriormente. Então vai ser um vaso um pouquinho mais simples mesmo, sem todo aquele ornamento ao redor das figuras. Então aqui a gente vai ter outros modelos de vasos gregos. Tem bastante mesmo, que nem eu falei, tem bastante. Só que também eu resolvi colocar os principais aqui porque não caberia falar sobre todos. Só que são vários vasos. Esses vasos também vão ser... alguns deles vão ser copiados, agregados pelos romanos. Então os romanos, quando eles dominarem o território grego, o território vai estar todo enfraquecido e tal, eles vão lá, então vão dominar tudo. E quando eles fizerem isso, eles vão pegar muita coisa, eles vão reproduzir muita coisa da cultura da Grécia Antiga. O que não deixa de ser totalmente ruim, porque vai ser através deles que a gente vai conhecer muita coisa, porque tem muita coisa que vai ser destruída. E vai ser então através dessas cópias gregas que a gente vai descobrir muita coisa da cultura grega. Aliás, eu falei errado, vai ser através das cópias romanas que a gente vai descobrir muita coisa da cultura grega. Então agora a gente finalmente vai conhecer as esculturas gregas. Só que lembrando, muita coisa que a gente vai ver vai acontecer de ser uma cópia romana. Só que ainda assim vale a pena estar falando, estar trazendo aqui, porque vai ser importante. Porque vai ser um artefato importante que vai falar muito sobre a cultura grega. Então vai ser também uma das mais importantes expressões da cultura grega, a escultura. Vai ser usada na decoração de espaços e edifícios públicos, também nos esportes, nos ginásios. Então isso é bem legal de pensar que muita da arte grega vai ser destinada a isso, tanto na arquitetura quanto na escultura, muita coisa vai ser destinado a espaços públicos. Então vai ser de grande referência não só para povos daquela época, como Roma, como também vai influenciar várias vanguardas artísticas nos séculos seguintes. Então, essa característica da arte grega, a arte grega em si, ela vai influenciar muitos povos ao redor naquela época, como a Roma, que nem a gente estava conversando, mas também vai ser um momento que vai influenciar muitas vanguardas superiores, vanguardas que vão vir depois do fim do Império Grego, do fim do Império Romano. Até na atualidade, a gente pode encontrar algumas referências, algumas características. Perdão. Então também vai ser muito importante para um novo ramo filosófico, a estética, e vai ter como referência a famosa Vênus de Milo.
Então a escultura ela também vai ser muito importante para isso, para esse ramo da filosofia que vai ser a estética. Então vai ter muito isso de surgir essa ideia que vai se basear muito na escultura, na pintura. Então eles vão começar a pensar o que é estética, e isso é bem legal. Então as esculturas vão ser uma mistura da imitação realista e da idealização do corpo humano. Então, assim, é um ponto agora meio difícil de entender como é que eles podem ser uma mistura de algo realista e de imitar um realismo, mas também de idealizar o corpo humano, criar uma forma padrão. Então, isso é meio complicado de estar entendendo, só que isso é... O que significa? Que eles vão... a arte grega, ela vai ter muito, que nem eu falei pra vocês, o homem como centro de todas as coisas. Então, vai ser um momento que eles vão valorizar muito o corpo humano. E como eles vão ser, na Grécia Antiga, é um povo que vai valorizar muito os esportes, então eles vão valorizar muito o corpo do atleta. Então vai ser um momento que na arte eles vão, por valorizarem muito o corpo humano, eles vão acreditar que seus deuses, as suas figuras religiosas, elas vão ter o corpo, aquele corpo padrão, aquele corpo idealizado com aquela beleza deles, que vai ser o quê? Aquele corpo todo escultural, aquele corpo todo musculoso. Então eles vão acreditar muito nisso, que eles vão ter muito esse padrão da beleza. Então eles vão ter essa idealização do corpo humano, só que ela também vai ser um corpo humano que vai ter características muito parecidas com o real, que vai ser bem diferente de outros povos da época, ou como a arte no Egito, que a arte no Egito ela não vai ter tanto essa procura por uma arte um pouquinho mais realista, por algo mais voltado realmente igual ao corpo humano em si. Então vai ser a arte grega, ela vai ser o equilíbrio desses dois pontos, apesar que vai tender um pouquinho mais para um corpo mais idealizado. Esses dois pontos não vão estar totalmente em equilíbrio, então não é uma palavra exata, não é uma das melhores palavras para dizer equilíbrio, só que vai ser essa mistura desses dois pontos, só que ainda assim vai ser o corpo retratado nas esculturas, ele vai ser um pouquinho mais idealizado mesmo. E até hoje são vistas como modelo padrão da beleza. Então até hoje a gente vai ter, a gente vê referências a essa beleza, esse modelo de beleza, de perfeição grego. Então até hoje a gente tem a gente vê alguma referência a esse estilo. E a princípio, os gregos vão começar a copiar esculturas egípcias, e com o tempo, diferente das esculturas do Egito, vão acrescentar movimento nas estátuas, chegando a separar os membros do corpo humano, o que na escultura egípcia eles não vão fazer. Então, o que aqui eu estou querendo dizer? O que acontece aqui? É que na arte no Egito, vocês lembram que as esculturas elas vão ser o braço, por exemplo, ele vai ser bem grudado ao corpo. Então as esculturas elas não vão ter tanto movimento devido ao material usado, que vai ser mais argila, terracota. Então aqui na arte grega a gente já vai ser trabalhado com o bronze, com o mármore. E o que vai propiciar que os artistas criem mais movimento no corpo, então que o braço ele vai poder estar um pouquinho mais separado do corpo. No começo vai acontecer de forma simples, só que depois a gente vai ver esculturas fantásticas que tem um movimento incrível e cheia de detalhes. Então vai ser muito isso, a arte grega ela vai
começar a assumir essa liberdade de movimento, diferente da arte egípcia. E, após a invasão romana, as esculturas feitas pelos gregos, mas já com características próprias, já com características diferentes da arte egípcia. Tipo assim, os gregos vão se inspirar na arte egípcia no começo, só que depois eles vão assumir suas próprias características. Então, a arte grega, depois da invasão romana, vai ser amplamente copiada pelos povos romanos. Então, isso foi o que eu falei anteriormente. Assim, graças aos romanos, vamos ter cópias de originais gregos, pois grande parte das esculturas gregas vão ser destruídas ou não vão resistir ao tempo. Então, um detalhe importante sobre a questão do movimento é que, como eles vão assumir esse movimento nas esculturas, vai ser tudo brilhoso. Só que, devido a isso, muitas esculturas gregas e também esculturas romanas, cópias de esculturas gregas, elas não vão... às vezes está faltando algum membro, tem alguma parte do corpo quebrada justamente por causa disso, pois elas não vão resistir ao tempo. Que é de Biton e Cleobes, são esculturas gregas, e aqui a gente consegue perceber como essas duas esculturas elas já são mais parecidas no começo, como se ainda estivesse no começo do desenvolvimento da arte na Grécia Antiga, quase como se elas tivessem, como se fosse ali o período que eles começassem a desenvolver essa arte, a escultura, e que ainda a gente consegue até ver influências da arte egípcia. A gente consegue olhar e perceber algo parecido com a arte egípcia, com as esculturas do Egito Antigo. Então, o material para a criação dessas esculturas vai ser principalmente o bronze e o mármore. E as esculturas vão ganhar, além do movimento, músculos e detalhes, como cabelo. Então, isso vai acontecer bastante, a gente vai perceber isso. Esses detalhes na roupa. Aqui a gente tem essa escultura, que é de Vitória Alada de Samotrácia, que a gente consegue perceber o detalhe no vestido, no tecido, os detalhes também nas asas. Então, as esculturas também vão ser pintadas, mas devido ao tempo, os pigmentos não vão resistir. Então, isso a gente já conversou antes sobre esses pigmentos. As esculturas também vão ter vários tamanhos, variados tamanhos. Aqui a gente consegue ver uma escultura gigantesca já, que ela é uma representação de Zeus, e ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de movimento, de os escultores gregos assumirem o movimento de forma livre e espetacular. Essa obra ela é incrível. Ela é a famosa escultura de Laocoonte e seus filhos. Ela retrata o momento em que Laocoonte e seus 2 filhos tentavam expor o cavalo de Troia. E essa estátua retrata o medo, a aflição, a dor, a morte na face de Laocoonte. Eu posso estar pronunciando o nome errado, gente, me perdoe. E essa escultura ela tem uma curiosidade bem incrível, é que se a gente perceber o personagem principal, ele tá com a mão direita quebrada. Ele tá sem a mão, essa mão de certo quebrou com o tempo. E se eu não me engano, antigamente foi pedido pro Leonardo da Vinci. Se eu não me engano foi o Leonardo da Vinci, só que eu posso estar errada. Eu acho que foi pedido pro Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Um desses dois, para refazer essa mão.
para arrumar esse defeitinho, arrumar essa escultura que quebrou, né? E um desses dois artistas, eu acho que foi o Leonardo da Vinci, depois de muito pensar, ele falou que ele não ia fazer, pois ele acreditava que a escultura ela transmite tanto sentimento, exatamente do jeito que ela é, que ele não confiava em si para poder estar assumindo esse trabalho de reconstruir essa mão. Então, de tão incrível que essa escultura é, e ver ela pessoalmente deve ser fantástico. Então aqui a gente também tem um busto de Ártemis. A gente também vai ter busto, retrato, algo menor, ok? E aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente também pode ver o detalhe no cabelo, como é incrível. Esse rosto é muito característico das esculturas gregas, né? A gente olha, essa escultura de longe, a gente consegue identificar que é uma escultura do período da Grécia Antiga, porque é muito próprio deles. Aqui a gente tem também a cópia de Afrodite. Essa é uma cópia romana de uma escultura grega de Afrodite. Essa daqui a gente também percebe que ela se quebrou devido ao tempo, né? Que ela tá sem um pedaço da mão, das duas mãos, aliás. E eu acho que até o nariz dela tá um pouco lascado. E por fim a gente tem essa escultura de bronze, que é de Alexandre o Grande. E aqui a gente consegue perceber que eles também não vão representar só humanos, eles vão representar animais. E o principal animal que eles vão representar assim de longe vai ser o cavalo. Essa escultura também ela é incrível. Ela tem detalhes assim, são detalhes espetacular. Então, gente, essa foi a última imagem. Então, eu tô concluindo a aula por aqui. Eu espero que vocês que vocês tenham gostado do que eu trouxe. Espero mesmo que vocês estejam gostando do curso. E só lembrando, não se esqueçam de curtir os vídeos, comentar se você quiser expressar alguma opinião ou tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que eu tô trazendo. Basta apenas comentar nos comentários dos vídeos no YouTube, ok? Então, espero que vocês estejam gostando mesmo do material. E a gente está concluindo essa aula por aqui, gente. Então, beijos e não esqueçam de curtir os vídeos, por favor. E caso quiserem receber o certificado, eu acho que eu já expliquei um monte de vezes, vocês sabem como que é para fazer. Basta apenas comentar o seu nome completo nos comentários do YouTube, aqui nos meus vídeos, falar que você quer receber o certificado, que eu coloco seu nome na listinha. E para isso, basta apenas assistir todas as aulas, não precisa fazer avaliação. E o certificado é totalmente gratuito e emitido pela Uninter. Então, beijos!